Paz e alegria! Vamos continuar os nossos devocionais lendo as Escrituras. Hoje, uma porção maior de texto. Leremos no capítulo 27, do verso 1 ao verso de número 29. Diz assim o texto. Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio. Traze-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca estava escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-lo. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim entrarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que te digo. Vai e traze-mo. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, teu Deus, mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Ele disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, e a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e as nações se reverenciem. Sê senhor dos teus irmãos e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Nós temos aqui então o engano de Jacó a Esaú, roubando a bênção que Isaque pretendia dar ao seu filho primogênito. Nós temos aqui uma família dividida. A mãe amava mais a Jacó
e o pai amava mais a Esaú. Nós já vimos uma certa fraqueza do pai, um distanciamento dos princípios estabelecidos por Deus no cuidado com a família. E este é um momento extremo. E a gente vai ver todo este ardil do engano para que os propósitos de Rebeca pudessem ser alcançados. Rebeca não estava equivocada quanto à necessidade de Jacó receber a bênção da primogenitura, porque Deus já havia prometido que seria assim. Entretanto, Rebeca tenta auxiliar a Deus no processo da continuidade da bênção sobre o descendente escolhido. Ela monta uma estratégia para enganar o esposo. E Jacó une-se a ela nesse propósito. Aquilo que Deus havia prometido que faria, que o mais novo seria senhor do mais velho, nesse arranjo acontece, mas de uma forma equivocada. Você vai perceber que, de fato, Jacó recebeu a bênção que estava reservada para ele de uma forma que não devia ter feito. E ele não vai poder desfrutar da bênção que recebeu. A bênção da primogenitura legava ao primogênito todos os bens paternos. Jacó não vai desfrutar em absoluto de nada que o pai tinha. E por causa deste pecado, deste erro cometido em parceria com a sua mãe, Jacó não vai ver mais os seus pais vivos. Toda decisão equivocada, contrariando as instruções divinas, que demonstra desconfiança no cuidado de Deus, vai trazer consequências severas. Nós já vimos isso na história de Abraão e agora repete aqui na história de Isaac, Sara e Jacó. Que pena. Ele obteve a bênção. Ele obteve a bênção paterna, mas de uma forma não aprovada por Deus. E, portanto, essa bênção, ele vai demorar muito para vê-la na prática na sua história. Meus irmãos, essa tão conhecida história do engano de Jacó e Sara a Isaac, ela é um testemunho vivo de que a melhor coisa que nós podemos fazer é descansar e confiar em Deus e fazer da forma certa aquilo que as Escrituras mostram que deve ser feito. Que pena, irmãos caríssimos nossos, como Isaac, como Rebeca, como Jacó, como Esaú, cometeram estes vacilos na vida. E que pena que nós, tanto quanto eles, amamos auxiliar Deus, cumprir as suas promessas em nossa história, fazendo coisas de nossa própria iniciativa. Que Deus nos ajude a ter um coração correto e confiante, a descansar nas boas promessas de Deus. Que Deus lhe dê um bom dia.